Bom dia, gurizada. Dando mais um passo para terminar a nossa PNP de História do Vinho, com a qualidade que eu acho que a PNP merecia. Eu quero começar esse nosso vídeo agradecendo ao Rony, do nosso registro acadêmico do KVG. O Rony é uma pessoa extraordinária, um guerreiro incansável ali na luta dele por ajudar todos, né? Por que eu estou agradecendo ao Rony no início desse vídeo? Porque, na verdade, a nossa PNP já era para ter encerrado, né? O prazo para ela ter acabado já terminou. O problema é que muitos alunos entraram em contato comigo pedindo que se estendesse o prazo, porque não estavam conseguindo mandar a tempo os trabalhos, e eu mesmo não consegui, dentro do prazo, cumprir o conteúdo da disciplina. Eu tinha me comprometido a trabalhar toda a disciplina de forma resumida, mas trabalhar toda a disciplina. E vou cumprir esse prazo. Né? Hoje é dia 31 de dezembro, né? E nós continuamos nessa luta para encaminhar que vocês consigam aprender, quem acompanhou, quem quis ver os vídeos, consiga ver e aprender todo o conteúdo da disciplina como eu disse que ia fazer. Eu não estou diminuindo nenhum pedaço da disciplina. Claro, demos uma abreviada em alguns pontos, mas quem viu todos os áudios, todos os vídeos, eu acho que esse é o 9º ou 10º, vai ter visto todo o conteúdo da nossa disciplina com todos os pontos trabalhados. Tá? Era o meu compromisso com quem se inscreveu na disciplina. E eu vou cumprir. Por isso, meu agradecimento ao Rony, e o Rony aceitou estender, né, deixar o que aberto e estender o prazo para me colocar essa disciplina no ar, sensibilizado, como ele é um cara diferenciado, né, dessas figuras impressionantes, que tem uma disposição de ajudar sempre, o Rony sensibilizado pelos alunos que ainda estão me enviando tarefas, se dispôs a estender o prazo para me colocar tudo no que é acadêmico e terminar as APNPs e as disciplinas. Então, meu carinho, meu agradecimento ao Rony. Tá? E eu vou adiante gravando nossos vídeos aqui até terminarmos o nosso conteúdo. Nós, no vídeo passado, nós estávamos analisando a história do vinho no período colonial brasileiro. Né? Comentamos que o vinho não começou no Rio Grande do Sul e existe uma história do vinho fora do Rio Grande do Sul. Né? Comentamos que o vinho, na verdade, o vinho brasileiro começou em São Paulo. Né? Primeiro ali na região de Cubatão, depois na região de Tatuapé. Né? Comentamos que o primeiro viticultor brasileiro foi Brás Cubas, um nobre português que veio junto da expedição de Martim Afonso de Souza e que trouxe as primeiras vites viníferas, plantando elas na época da capitania de São Vicente, né? Ainda antes no início da divisão do Brasil em capitanias hereditárias ali, né? O Brás Cubas, ele vai plantar as primeiras vites viníferas em São Vicente, hoje estado de São Paulo. Comentamos que o vinho, antes de chegar ao Rio Grande do Sul, muito antes, ele também esteve no Nordeste. Comentamos também do vinho produzido pelas missões jesuíticas no interior do Brasil, no interior da América do Sul. Tudo isso nós comentamos no vinho anterior, no nosso vídeo anterior. Eu começo daí, esse vídeo, né? E começo com um duro golpe que vai praticamente matar a produção do vinho no período colonial brasileiro. Praticamente o vinho brasileiro, que já era produzido em pequena quantidade, ele é praticamente morto em 1785, quando a rainha portuguesa Dona Maria I, que nós conhecemos como a Louca, Dona Maria a Louca, a mãe de Dom João VI, né, o homem que vai vir para o Brasil depois, a Maria I, ou Maria Louca, ela vai fazer um alvará em 1785, proibindo a produção e a comercialização do vinho brasileiro. Aí praticamente desaparece o vinho brasileiro, praticamente desaparece os parreirais brasileiros no período colonial. Por que Maria I fez isso? Porque, na verdade, ela não fez nada contra o vinho brasileiro em especial. O que a Maria I fez foi proibir toda a atividade manufatureira no Brasil. Na verdade, não era no Brasil, nas colônias portuguesas, né? Já que dentro da ideia de pacto colonial, as colônias não deveriam concorrer com o que é produzido nas metrópoles. Né? As colônias elas deveriam, na verdade, comprar produtos das metrópoles, da metrópole, e fornecer para a metrópole produtos que a metrópole pudesse revender. Então, a função do Brasil não era produzir, segundo a mentalidade portuguesa, manufaturas.
produtos... manufatura é o que vem antes da industrialização, né, pessoal? Então, um produto pré-industrializado. Não era um direito, não era uma atribuição do Brasil produzir isso. Isso deveria ser comprado de Portugal para garantir a riqueza de Portugal. E o Brasil deveria se dedicar a produtos agrícolas que Portugal não produzia em grande quantidade. Açúcar, por exemplo, né? Algodão, fumo, né? Bom, quando o vinho era considerado, na época, um produto manufatureiro, manufaturado. Ao produzir as manufaturas, foi proibida a produção e a comercialização do vinho brasileiro. E aí nós temos esse duro golpe, né? Por trás disso havia um objetivo também. Maria I era muito próxima dos ingleses, tá? A Dona Maria I, uma rainha muito próxima dos ingleses, e a Inglaterra, ela queria estimular a venda no Brasil do vinho do Porto. Ah, mas o vinho do Porto é português. Nós comentamos em vídeos anteriores que o vinho do Porto ele é produzido em Portugal, ele é estruturado em Portugal, mas os grandes investidores do vinho do Porto até hoje são ingleses, né? Quem produz o vinho do Porto em Portugal são famílias, são investidores ingleses. Desde os séculos XVI, XVII, nós temos a presença inglesa, né? Século XVIII, nós temos a presença inglesa dentro da produção do vinho do Porto, né? Dos vinhos, esses vinhos que eu adoro, né? A gurizada que já teve aula comigo, já bateu papo comigo, sabe que é uma das minhas mais profundas paixões, né? O vinho do Porto. E eu não tenho preconceito. Eu acho os vinhos licorosos gaúchos uma coisa extraordinária, né? Eu me lembro de dois que eu tomei, que eu fiquei impressionado. Um é o Pueblo Pampero, lá da região de Santana do Livramento, né? Que eu acho uma iguaria, e um outro que eu acho uma iguaria da Vinícola Fim, né? A Vinícola Fim, também o vinho licoroso deles é algo impressionante. Então fica minhas indicações aí, para quem quer tomar um bom vinho licoroso, o vinho da Vinícola Fim e o Pueblo Pampero lá de Santana do Livramento. Bom, mas eu começo a falar do vinho e começo a me perder, né? Então essa é uma aula muito prazerosa, mas eu tenho que estar sempre me cuidando para não fugir da minha organização de aula, né? Bom, quando é que se permitiu o estabelecimento de fábricas ou de manufaturas no Brasil, acabando com a proibição da Maria Louca? Só se permite o estabelecimento de fábricas no Brasil quando a família real portuguesa vem para o Brasil. Você sabe que em 1806, Napoleão Bonaparte, imperador da França, decreta o bloqueio continental, ou seja, quem comercializasse com a Inglaterra seria invadido pela França. Napoleão tinha o sonho de fazer da França o país mais poderoso da Europa. O país mais poderoso era a Inglaterra. Por isso, Napoleão tenta quebrar a economia inglesa através do bloqueio continental. Napoleão determinou: quem comercializar com a Inglaterra eu vou invadir. Dois países furam o bloqueio e continuam comercializando com a Inglaterra: Portugal e Rússia. Em 1807, dezembro de 1807, tropas francesas invadem Portugal. E quando já se escutavam o barulho das balas de canhão do exército francês, a família real portuguesa embarca em navios ingleses, foi a Inglaterra que ajudou a corte a vir para cá, e a família real portuguesa foge para o Brasil. Nós estamos falando de 15 mil pessoas que vieram para o Brasil. Quando a corte portuguesa veio para o Brasil e o país Portugal foi invadido por Napoleão, o Brasil trocou de consideração. O Brasil não era mais uma colônia de Portugal. O Brasil era Portugal. Já que o país Portugal ele estava sob ocupação francesa. E o Brasil é onde estava vivendo a família real portuguesa. Então o Brasil era Portugal a partir de 1808. Tanto que em 1815, Dom João VI, aí já como rei de Portugal, após a morte da Maria Louca, Dom João VI vai fazer a elevação do Brasil à parte de Portugal, né? Ele vai chamar de Reino de Portugal, Brasil e Algarves, reconhecendo que o Brasil não era mais uma mera colônia de Portugal. Bom, com a vinda da corte, uma série de modificações tiveram que ser feitas, né? Afinal de contas, a corte não podia morar numa colônia, numa mera colônia, e a colônia teve que ser elevada, teve que ser melhorada. É por isso que nós temos uma série de melhorias no Rio de Janeiro, que é a capital do Brasil na época, né? Para que a corte se sentisse em casa e não numa colônia. Com a vinda da corte, nós vamos ter
construção do Jardim Botânico, Escola de Belas Artes, Teatro Municipal, Biblioteca Nacional, as primeiras universidades, os primeiros jornais, tudo isso se estrutura com a vinda da corte para cá. E, como a corte está aqui, se permitem as manufaturas no Brasil. Então, a partir da vinda da corte, se permitem as manufaturas para cá. Não houve uma retomada da nossa... Não houve uma retomada da nossa produção de vinho. Não houve. Apesar da corte permitir as manufaturas e, por isso, permitir a produção e o comércio do vinho no Brasil, né? Essa atitude da corte permitir a produção e o comércio do vinho no Brasil não geraram um avanço da produção e do comércio do vinho brasileiro, porque junto com isso, junto com a permissão para as manufaturas, houve a atitude de abrir os portos brasileiros para as nações amigas. A corte portuguesa, ela deixa subentendido que não ia mais impor o pacto colonial. O Brasil é aberto às nações amigas e, com isso, principalmente, nós estamos falando da Inglaterra. A Inglaterra pode negociar diretamente com o Brasil, sem passar pelo controle português. Qual é o problema disso para o vinho? É que a Inglaterra invade o Brasil de vinho do Porto. A Inglaterra invade o Brasil de vinhos produzidos por produtores ingleses ou por regiões inglesas. Né? Não só a Inglaterra, outros parceiros de Portugal e da Inglaterra passam a também mandar seus vinhos para o Brasil. E aí o Brasil passa a ter uma enxurrada de vinhos estrangeiros, o que impede uma retomada da indústria vinícola brasileira. Mas é interessante ainda que durante esse período que a corte esteve aqui, a corte chega em janeiro de 1808 e vai embora só em 1820. Né? Então, ela fica aqui... Na verdade, nem foi em 1820, ela foi embora em 1821. Então, a corte ficou no Brasil mais de 12 anos, 13 anos a corte fica aqui, né? Morando aqui. E durante esse período que a corte está aqui, no ano de 1813, nós tivemos o reconhecimento por parte de Dom João VI da primazia de Manuel de Macedo Brum da Silva como plantador de videiras e produtor de vinho no Rio Grande do Sul. 1813, pela primeira vez, se permite a produção de vinho no Rio Grande do Sul. Se oficializa o plantio de videiras e a produção de vinho no Rio Grande do Sul por um português, Manuel de Macedo Brum da Silva. Então, o pioneiro da produção do vinho no Rio Grande do Sul não são os italianos e os alemães, é um nobre português, ainda no período colonial. Os alemães não tinham chegado no Rio Grande do Sul ainda, só vão chegar em 1821, e os italianos menos ainda, porque os italianos só chegaram no Rio Grande do Sul em 1870. E já em 1813, nós temos um documento que nos comprova de que já havia plantação de uva, já havia o estabelecimento de parreirais e a produção de vinho no Rio Grande do Sul. É claro que não deve ter dado muito certo, tanto que não se tem muitos registros de uma história do vinho no Rio Grande do Sul antes da chegada dos italianos. Mas, oficialmente, o pioneirismo da produção do vinho no Rio Grande do Sul, ou de uma permissão para a produção do vinho no Rio Grande do Sul, é 1813, com Manuel de Macedo Brum da Silva. Bom, a corte vai voltar para Portugal em 1821. Napoleão perde, né? Napoleão perde para a Inglaterra, perde 2 vezes. Ele perde em 1812, na Batalha de Leipzig, ou Batalha das Nações, e é mandado para um exílio na ilha de Elba. Ele foge em 1815, 3 anos depois, reassume o poder da França e governa por 100 dias, durante os quais ele prepara seu exército para a batalha final contra a Inglaterra e os aliados da Inglaterra. A batalha final foi a Batalha de Waterloo, que Napoleão perde também. Né? E aí ele é mandado para a ilha de Santa Helena, um exílio do qual ele nunca saiu. Mas o fato é que, com a derrota de Napoleão, a corte portuguesa, em vez de voltar para Portugal, não, ela continuou morando no Brasil. E isso gerou uma revolução em Portugal, onde os burgueses de Portugal exigiam a volta da corte. É a chamada Revolução Liberal ou Constitucionalista do Porto, em 1820. Né? Pressionado pela burguesia portuguesa, que ameaçava que, se a corte não voltasse, ela seria deposta, ou se faria uma constituição limitando o poder do rei. Dom João VI e a família real voltam para Portugal em 1821. E a partir do retorno da corte,
né? Há uma tentativa de Dom João VI de retirar todos os benefícios que foram dados ao Brasil, inclusive de fechar novamente os portos brasileiros para as nações amigas e de voltar a explorar o Brasil dentro da ideia do Pacto Colonial. Essa tentativa de Portugal de tirar a liberdade que tinha sido dada ao Brasil é o que vai motivar o nosso movimento de independência. E aí nós temos o vinho dentro desse processo também, porque um dos produtos que Portugal queria proibir era a produção e a comercialização do pouquíssimo vinho que restava no Brasil. Tá? Porque praticamente o vinho tinha acabado com o alvará da Maria Louca, o vinho brasileiro. Mas, de qualquer forma, houve um grande movimento de vários setores produtores brasileiros, né, de independência para manter o direito de vender para outros países e de comprar de outros países, o que tinha sido permitido com a abertura dos portos das Nações Amigas. Então, entre os vários setores que se uniram para lutar pela independência do Brasil, estava o pequeníssimo setor dos produtores de vinho brasileiros, tá? Que vão se unir em torno de José Bonifácio, em torno de Dom Pedro I, em torno da imperatriz Dona Leopoldina e em torno de outras vozes, mas de Gonçalves Ledo, desses grandes nomes, nós vamos ter um movimento que vai levar à independência do Brasil em 1822. Feita a independência do Brasil, quem assume o poder como primeiro imperador do Brasil, primeiro governante do Brasil, é o filho do rei de Portugal, Dom Pedro I, que nem brasileiro era, né? A independência do Brasil, na verdade, foi feita por um português. E durante o governo do Dom Pedro I, eu chamo a atenção de vocês para a esposa de Dom Pedro I. Na nossa história do vinho, ela tem uma história interessante. A esposa de Dom Pedro I era a Dona Leopoldina, uma austríaca, de uma família poderosíssima, mas pensem numa família poderosíssima, que era a família dos Habsburgo, né? A nossa imperatriz Leopoldina era de extrema nobreza. Casada com Dom Pedro I, uma mulher muito, muito, muito triste, uma mulher que sofria de crises de depressão, amava Dom Pedro I de forma desesperada, mas Dom Pedro I era um tanto quanto mulherengo, e as traições de Dom Pedro I, principalmente com Domitila, a Marquesa de Santos, fizeram com que Leopoldina morresse muito jovem de problemas associados a uma crise depressiva, crises depressivas, né? Uma grande mulher e que na história do vinho do Rio Grande do Sul e do Brasil, ela tem um papel interessante. Em 1822, quando foi feita a independência, não havia Alemanha ainda. A Alemanha era composta por dezenas de reinos que ficavam sob a administração do Império Austro-Húngaro. O grande Império Austro-Húngaro, né, ele administrava os reinos que depois vieram a formar a Alemanha. Bom, Leopoldina tinha muita sensibilidade com a situação dos alemães. Eu estou falando alemães, mas a Alemanha não existia na época. Vivia-se onde hoje é a Alemanha. E a Leopoldina se sensibilizava com as dificuldades econômicas enfrentadas, principalmente pelos pequenos produtores rurais da atual Alemanha. Por isso, em 1824, Dona Leopoldina convida camponeses pobres da região da Alemanha para virem para o Brasil, iniciar o povoamento de um vazio demográfico. Que vazio demográfico que Leopoldina convida os alemães para virem? A região dos vales do Rio Grande do Sul, a região em torno de Porto Alegre, São Leopoldo, Novo Hamburgo. Ela convida, né, os camponeses pobres da região da atual Alemanha, administrada pela família dela, né, para virem para cá. E em 1824, portanto, chegam ao Brasil os primeiros imigrantes alemães. Tá? Eles vão criar, primeiro, a colônia de São Leopoldo, a primeira colônia alemã do Brasil, a nossa cidade de São Leopoldo hoje, né? Por que São Leopoldo? Por que desse nome? Porque os alemães colocaram como uma homenagem à protetora deles, e que tinha trazido eles para cá para dar uma oportunidade de melhores condições de vida, Dona Leopoldina, por isso São Leopoldo. E a segunda colônia alemã, então, vai ser Novo Hamburgo, uma homenagem à região de onde eles vieram, Hamburgo, na Alemanha. Bom, o que isso tem a ver com o vinho? Tem a ver que os alemães trouxeram mudas de vitis vinífera para plantar nos vales. Foi um dos produtos que os alemães tentaram inserir na região dos vales aqui do nosso estado,
né? O vinho não deu certo naquela região, os alemães não conseguiram sucesso e, inclusive, alguns dos parreirais que sobraram, quando os italianos chegaram, foram oferecidos por estes imigrantes alemães aos italianos. Portanto, parte dos parreirais italianos, né, lá da Serra, que é só depois, né, parte desses parreirais foram dados aos italianos pelos imigrantes alemães que chegaram primeiro, ainda no governo de Dom Pedro I. Tá? 1824, a chegada dos imigrantes alemães e a tentativa de plantação das vitis viníferas na região dos vales. Só um pouquinho, pessoal. Estamos começando o nosso dia e a garganta sem o amargo sente falta. Bom, em 1837, e aí nós estamos num período entre o Dom Pedro I e o Dom Pedro II, que quando Dom Pedro I saiu do poder em 1831, Dom Pedro I renunciou ao trono brasileiro, muito novo, né? Tinha 33 anos quando ele cansou do Brasil e foi disputar o trono de Portugal contra o irmão dele. O irmão dele queria ser rei de Portugal, né? E houve uma disputa pelo trono de Portugal. Dom Pedro I foi embora do Brasil e deixou como herdeiro dele Dom Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro II. Só que quando Dom Pedro I foi embora do Brasil, Dom Pedro II, futuro Dom Pedro II, tinha 5 anos. Pela lei brasileira, Dom Pedro de Alcântara só poderia se tornar imperador do Brasil aos 21. Por isso, segundo a Constituição, enquanto Dom Pedro II não atingisse a maioridade, o Brasil deveria ser governado por regentes eleitos. Por isso que tem o tal do período regencial. Durante esse período regencial, eu chamo a atenção que no ano de 1837, isso tudo está no material que eu deixo para vocês, o viajante George Gardner, né, ele esteve em Pernambuco e ele relatou que tomou vinho produzido em Pernambuco e que ele era de excelente qualidade, não devendo em nada para o vinho europeu. Vejam, 1837, vinho nordestino, vinho pernambucano, né, encantando os europeus. Mas chegamos ao Dom Pedro II, que assume em 1840. Dom Pedro II assume, na verdade, com 14 anos, porque o período regencial foi uma baderna. Então, resolveram antecipar a maioridade de Dom Pedro II, porque corria-se o risco do Brasil se esfacelar, do Brasil se exterminar, já que o Rio Grande do Sul e Santa Catarina estavam no movimento separatista da Revolução Farroupilha, que não era separatista, mas se tornou, né, a Revolução Farroupilha. Nós tínhamos um movimento separatista lá no norte, que era a cabanagem, lá na região do Grão-Pará, que pegava Pará, Amapá, Roraima, Amazonas. Aquilo estava no movimento separatista, que foi a cabanagem. Nós tínhamos um movimento separatista na Bahia chamado Sabinada. Nós tínhamos um movimento separatista no Maranhão chamado Balaiada. Então, tínhamos um movimento separatista na cidade de Salvador, né, chamada Revolta dos Malês. Então, num período de 9 anos, nós tivemos 5 ou 6 movimentos separatistas. E por isso se decidiu que o Brasil precisava de uma figura forte e central e por isso se antecipou a posse de Dom Pedro II. Durante o governo de Dom Pedro II, Pedro II casou-se e casou com uma italiana da Casa de Savoia, uma família real italiana, de nome Teresa Cristina, uma mulher muito boa para Dom Pedro II, e Dom Pedro II foi um bom marido para Teresa Cristina, apesar de ele ter tido uma amante oficial, né? As mulheres vão ficar furiosas comigo, mas no século XIX o rei ter uma esposa e uma amante e envelhecer ao lado das duas, com uma sabendo da outra e as duas cuidando de Dom Pedro II, é um ato de fidelidade, né? Pedro II, um homem muito de família, ao contrário do pai dele, Dom Pedro I. Pedro II, um homem muito ético, com um senso de gasto público, um senso de separação do que é público e o que era dele muito grande, né? E um dos raríssimos governantes que empobreceu no poder, né? Eu brinco que, na minha opinião, só 2 governantes brasileiros saíram do poder mais pobres do que entraram: Dom Pedro II e Getúlio Vargas, né? Foram os 2 únicos governantes que empobreceram no cargo, né? É claro que isso é uma análise superficial que eu fiz. Eu não fiz uma análise de as finanças de todos os presidentes, mas pelos meus estudos nós ficamos nesses 2 aí. Mas o fato é que esse homem tão ético, tão de família, que foi Dom Pedro II,
ele sofria muito, sofria não, ele era beneficiado muito pela influência de Teresa Cristina. E Teresa Cristina percebe, durante o governo do marido dela e dela, né, Teresa Cristina percebe a dificuldade do povo alemão, do povo italiano, né, embora a Itália não existisse ainda. Ela percebe a dificuldade do povo que depois veio a ser italiano, e ela então convida camponeses italianos e operários desempregados ou mal pagos da Itália para virem para o Brasil, iniciar a ocupação de mais um vazio demográfico, a região da Serra Gaúcha. E, finalmente, em 1870, amparados na proteção de Teresa Cristina, chegam ao Brasil os imigrantes italianos. Né? Eles vão para a Serra, porque é o que sobrou. Né? A região da campanha já estava ocupada, a região dos vales estava ocupada, sobrou a região mais difícil do estado, a região da Serra, difícil em termos de agricultura, pela estrutura de relevo, né? E os italianos vão ter que subir a serra. O que fez os italianos virem para o Brasil? O que fez os imigrantes italianos virem para o Brasil? Primeiro, a fuga das guerras. A Itália estava vivendo um violentíssimo movimento de unificação, um sanguinário movimento de unificação que durou décadas, até que finalmente, em 1870, o rei Vítor Emanuel II, do reino de Piemonte e Sardenha, consegue unificar a Itália e fazer a Itália virar um país só. Mas muitos e muitos italianos perderam suas terras e suas posses ao longo dessas guerras de unificação. Por isso os imigrantes vêm para cá. Também vieram para cá muitos pais, junto com filhos, porque não queriam que os filhos fossem alistados nas guerras, e trazem os filhos para atender ao apelo de Teresa Cristina. Também outro motivo que faz os italianos se interessarem por ocupar a Serra Gaúcha é a fuga do que a gente chama de desemprego estrutural, né? Quer dizer, o desemprego causado pelas inovações tecnológicas. A Europa estava passando pela segunda revolução industrial e no campo nós estávamos tendo o processo de mecanização do campo europeu. Conforme as máquinas entraram, os camponeses perderam espaço. E aí nós temos diversos camponeses que foram perdendo seu lugar de trabalho no campo, graças ao processo de mecanização, e que vêm para a serra para recomeçar a sua vida. Temos que destacar ainda, na vinda dos imigrantes italianos, o processo de formação de latifúndios, quando os grandes proprietários rurais passaram a se apropriar da terra dos pequenos proprietários, que viram no Brasil uma possibilidade de recomeçar. Ainda temos que destacar, na vinda dos imigrantes italianos, a propaganda do governo do Brasil. O governo do Brasil criava uma propaganda um tanto quanto mentirosa de que o Brasil era maravilhoso, que havia terra para todos, que os imigrantes seriam tratados com pão de ló, né? E que os imigrantes teriam toda a proteção do governo do Brasil. O que acabou não acontecendo, né? Pelo menos os primeiros 10 anos. Né? Depois, os imigrantes italianos vão ter muito apoio no Rio Grande do Sul. Nós vamos comentar por que em seguida. Mas o fato é que os italianos vêm para cá. E o que o Brasil queria com esses italianos? Nós não queríamos a viticultura, né? Nem Dom Pedro II queria estimular a viticultura quando trouxe os italianos para cá. Na verdade, o que Dom Pedro II queria era substituir os negros nas lavouras, já que estava se vivendo o processo de libertação dos negros com uma série de leis. A Lei Eusébio de Queiroz, a Lei do Ventre Livre, a Lei dos Sexagenários, né? E dentro desse avanço de movimentos de libertação dos escravos, havia necessidade de suprir essa falta de mão de obra. E aí se traz o imigrante para substituir os negros, em especial nas lavouras de café. Também temos que entender que Dom Pedro II via nos imigrantes italianos mão de obra de excelente qualidade, não só para a terra, como para a nascente indústria brasileira. Né? Afinal de contas, se na Europa eles eram dispensáveis, porque a Europa estava vivendo a segunda revolução industrial, no Brasil nós estávamos recém começando a primeira revolução industrial. E o que para a Europa era trabalhador dispensável, para o Brasil era trabalhador qualificadíssimo receber esse imigrante italiano. Também por isso, o desejo de Dom Pedro II de trazer os imigrantes italianos. Também temos, é claro, o amor de Teresa Cristina pelo seu povo, por sua terra, e ainda um interesse triste, que era o desejo de Dom Pedro II de embranquecer o povo brasileiro. Né? Fazia muito sucesso na segunda metade do século XIX as teorias eugenistas,
que associavam o sucesso de uma nação ao seu povo, né? E havia a ideia de que havia povos superiores e povos inferiores. Hoje nós sabemos que isso é racismo, no século XIX não se sabia. Por isso, muitos defendiam que um dos principais problemas que impedia o avanço do Brasil é que nós éramos escuros demais. A nossa negritude impediu o progresso do país. Por isso, para engrandecer a raça brasileira, há uma política de importação de imigrantes, de importação dos brancos, né? Para neutralizar o elemento negro na sociedade brasileira. É triste, mas é verdade, né? Não pense que foi só no Brasil, né? Procurem ver, por exemplo, no nosso país irmão, que está colado em nós, procurem ver na Argentina se eles têm muitos negros, né? E vocês vão ver que a presença negra na Argentina é muito menor do que no Brasil. Porque este movimento de substituição dos negros pelos brancos foi ainda mais forte na Argentina do que no Brasil. No Uruguai também aconteceu. Por isso é que vocês também vão ver poucos negros uruguaios. Bom, de quais regiões da Itália vieram principalmente esses imigrantes? Eles vieram principalmente da região de Vêneto, da Lombardia e de Trento. Foram as 3 regiões de onde vieram as principais famílias italianas, né? Se dedicaram à viticultura, como eu disse para vocês, com apoio, inclusive, de mudas, de videiras, que foram dadas aos italianos pelos alemães, que já estavam aqui, e nós vamos ter, então, todo um movimento de construção da viticultura da serra, né, por esses imigrantes, com muitas dificuldades. No início, muitas dificuldades. Dificuldades que passavam por desconhecimento de solo, dificuldades que passavam pelas pragas naturais, dificuldades que passavam pela falta de apoio governamental, dificuldades que passavam pelo baixo preço de venda do nosso vinho, já que não era uma tradição, o vinho da serra, né? Então, tudo isso influenciava nas dificuldades enfrentadas pelos imigrantes italianos. Eu estou com 32 minutos, estou fechando a segunda parte da história do vinho brasileiro, né? Nós, em seguida, passamos para a terceira, última parte dessa história do vinho brasileiro e última parte da nossa disciplina. Já voltamos.